Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar a nossa série de investidores da Bíblia para você ver como tem vários investidores na Bíblia e um deles é o rei Salomão. E a gente vai falar hoje sobre 3 acertos que ele fez como investidor e 3 erros que ele fez também como investidor, tá bom? Então fica com a gente até o final e deixa o joinha aí, deixa o like pra gente, porque isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e é legal distribuir para ele. O rei Salomão, ele é conhecido na Bíblia como o cara que foi a pessoa mais rica da história do mundo, né? Então sim, ele foi mais rico que o Warren Buffett, foi mais rico que o Bill Gates, que o Jeff Bezos, sim, ele era rico pra caramba. E ele reinou entre 970 a.C. até 931 a.C. Então esse foi o período ali de reinado do rei Salomão. E aí a gente pode ir para o primeiro acerto dele, que foi que ele fez aquele grande pedido que todo mundo conhece lá em 1 Reis 3, que é o pedido da sabedoria. Ele orou a Deus, ele pensou, cara, eu preciso saber liderar esse povo, eu preciso liderar toda essa gente aqui que está sob os meus cuidados, e Senhor, eu preciso de sabedoria. Então esse foi um grande acerto dele, porque a gente também deve ser assim, certo? Como a gente sempre fala, não é a inteligência apenas para saber como lidar com os investimentos, é a sabedoria para saber onde colocar o dinheiro que o Senhor nos deu e poder ajudar pessoas, poder aportar o dinheiro em lugares que vai valorizar esse dinheiro para que mais pessoas sejam abençoadas e a nossa família seja abençoada. Então é muito importante a gente pedir sabedoria. E um exemplo muito claro do que o Moranga falou, a gente vê na televisão, né? Pessoas que ganham na Mega Sena, passam 10 anos, perde tudo. Então ali não adiantaria ele pedir só dinheiro, porque dinheiro uma hora acaba, né? Mas sabedoria é o essencial para que ele pudesse governar aquele povo e governar aquele reino. E lá em 2 Crônicas 9, 22 e 23 vai falar o seguinte: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, cara, ele era muito inteligente, né? Todo mundo vinha para ouvir ele falar. E isso é muito legal. E lá em 1 Reis 9 a gente pode ver que ele fez um bom investimento também, que ele comprou barcos, ele investiu em barcos para que fossem buscar ouro nas terras de Ofir, né? O famoso ouro de Ofir. Então, que era um ouro muito puro. Então ele investiu em barcos para conseguir trazer esse ouro, então isso retornou um investimento muito bom para ele. Então ele foi inteligente. O segundo ponto, né, que foi uma sabedoria de Salomão como bom investidor, foi saber delegar responsabilidades. Então ele delegou 12 pessoas que eram responsáveis, no caso, pela cobrança de impostos e gestão, para que não faltasse, no caso, mantimentos dentro do palácio dele. E o que a gente aprende com isso, assim, né? O Salomão poderia muito bem ter pegado todo esse poder para ele e ele tentado gerenciar, né? Ele tomar conta de tudo. Porém, a gente é ser humano, né? Então ali ele poderia ser falho, poderia esquecer de alguma coisa, não gerir bem alguma cobrança. E o que acontece nós como os investidores? Se você trabalha, você não tem tempo, você não pode simplesmente largar tudo, ou também absorver todas as responsabilidades de um investidor. Poxa, tem investidor que só faz da vida, o cara passa o dia todo na frente de um computador analisando a empresa. Então você tem que aprender também a terceirizar isso. Você pode ver conteúdo no YouTube, que hoje tem muito conteúdo, tem o nosso aqui que a gente recomenda pra você, né? Você pode comprar um livro para ter uma leitura, você pode assinar uma caixa de análise, entrar em sites, então você sim pode terceirizar alguns trabalhos para ser um bom investidor também, né? E nisso que o Nathan falou, é importante aquela frase, tipo, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem sabe. Então você não precisa fazer tudo, mas você precisa saber quem faça e conseguir delegar para que as pessoas façam. Então essa parte de terceirizar tudo que a gente precisa fazer é muito importante, porque a gente precisa saber delegar para que a gente possa viver uma vida equilibrada. E lá em 1 Reis 8 a gente pode ver que Salomão ele temia muito o Senhor, pelo menos no início da vida dele, né? Ele tinha um temor, ele buscava fazer aquilo que o Senhor ordenava, e tanto que o pedido de sabedoria dele foi para conseguir ordenar ou conseguir dirigir o povo que Deus deu para ele. Então ele sempre foi muito temente ao Senhor ali. Claro que depois a gente vai ver que ele acabou falhando algumas coisas e é o próximo ponto. O primeiro erro de Salomão, que a gente quer comentar, é a questão dos gastos, né? Então Salomão ele tinha 1000 esposas, então ele tinha um gasto muito grande para manter as 1000 esposas lá. Ele construiu, por exemplo, um palácio para ele e depois ele foi lá e fez um outro palácio para uma das esposas. Então pensa o quanto de madeira, de ouro que ele não gastou para construir tudo isso. Então, com certeza, ele tinha muito dinheiro, né? Ele não teve que ir atrás de banco para financiar esse palácio, né? Mas a gente, como investidor, a gente tem que ter essa noção. Porque às vezes você faz pequenos gastos na sua vida, você tem uma meta de economizar. Às vezes você fala, vou gastar isso, mas isso aqui não vai fazer falta. Mas às vezes com tantos gastos que você diz para você mesmo que não vai fazer falta, quando acumula, pode fazer falta para você. Então a gente tem que ter essa noção de não ter gastos que a gente não precisa, né? Então a gente tem que realmente pensar, eu preciso disso, vai ser legal minha família, um lazer, beleza, tudo certo.
mas tem que ter organização com aquilo que a gente gasta. E lá em 1 Reis 11 a gente pode ver o segundo ponto que ele falhou muito, que foi ele caiu em más influências, né? Como ele tinha muitas esposas e muitas delas eram de povos, de outros povos, ele acabou sendo influenciado por elas, seguindo os deuses que elas tinham, trazendo esses deuses para dentro do reino. E ele acabou ele mesmo construindo altares, ele mesmo adorando outros deuses. Isso levou o povo também a construir altares a deuses pagãos, a outros deuses. Então ele acabou falhando muito nisso e ele teve mais influência. Então essa foi uma falha muito grande dele e a gente tem que cuidar com isso também, sobre com quem nós somos influenciados. A gente fala bastante sobre, tem muita coisa na internet hoje, né? Muita loucura aí de venda de curso, etc. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente é influenciado, com aquilo que vai dirigir nossa mente, com aquilo que vai alimentar nossa mente. Então a gente tem que ficar atento nesse ponto. E o terceiro erro de Salomão, que é um erro muito importante também, né? Ele acabou ficando muito rico, né? Utilizando a sabedoria dele. Porém, ele pegou esse dinheiro e começou a gastar da maneira como ele quis, né? Então, ele tinha um desejo e ia lá e comprava, ele fazia, né? Porém, a gente como filho de Deus, como servo, como mordomos fiéis, a gente tem que ter responsabilidade de que aquilo que é nosso, na verdade, pertence a Deus. É uma bênção de Deus, é uma graça de Deus sobre nossas vidas. Então a gente não pode simplesmente sair gastando com o bem entender. Mas a gente tem que ter uma vida íntima do Pai para que a gente possa entender o que Ele quer que a gente faça com esse dinheiro. Sim, Deus pode te dar sabedoria para que você tenha um bom apartamento e aproveite isso. Mas Ele também pode te dar sabedoria para que um tempo você abençoe outras pessoas, né? Então a gente tem que ter esse coração bem ligado ao Pai para que esse dinheiro a gente não venha corromper o nosso coração e a gente achar, não, isso aqui é meu, isso aqui é mérito apenas meu, eu trabalhei, é eu que mando esse dinheiro e vou aproveitar. Não, não é bem dessa maneira, né? A gente vive pela graça do Senhor. Então, tudo isso que a gente falou é muito importante a gente analisar essa vida de Salomão, porque ele teve vários erros e vários acertos, né? Mas a gente elencou 3 de cada pra gente ver que, é muito importante a gente aprender com a vida desse cara pra seguir alguns conselhos que ele deu, mas também não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Então, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, dá o seu like aí, compartilha e continua com a gente. Valeu, galera! Valeu!